A paz do Senhor. É com muita alegria que mais uma vez a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, pastoreada pelo pastor Isaac Strobel, leva até você mais um subsídio para a sua escola bíblica dominical, para a sua aula, através do nosso programa Lições Bíblicas em Ação. É sempre um privilégio poder estar aqui, apesar de ser uma grande responsabilidade, mas é muito bom ter o contato com vocês. Vocês podem também aí deixar aí o seu like, compartilhar esta transmissão, para nós é muito importante aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida, pois hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, né, que estaremos lecionando no próximo domingo, dia 27 de novembro. E a lição de número 9, ela vai continuar, né, as lições que estamos aprendendo no livro de Ezequiel. E hoje, nas palavras do próprio comentarista, nós estaremos estudando uma lição um pouco difícil, né, que é chamada com o título de Gog e Magog, um dia de juízo, né? A interpretação, os nomes nos levam a fazer um estudo mais minucioso da santa e gloriosa palavra de Deus. Com certeza nós sairemos daqui mais edificados na palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição, ele vai falar em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que diz: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Quem? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então nós temos aqui algumas palavras-chave para nós iniciarmos a nossa lição com os nossos alunos, né? Então nós temos aqui nações, né? Então não vão ser pessoas, mas vão ser nações, mas vão ser nações da terra inteira, porque está escrito ali, quatro cantos da terra. Além disso, nós temos Gog, nós temos Magog. Quem são esses personagens, né? E fala de um número muito grande, como a areia do mar, número como a areia do mar. Esta simbologia, né, ela vai dizer que são números incontáveis de pessoas, e vai ocorrer o quê? Uma batalha. Então nós vamos estudar a respeito disso. A verdade prática fala que a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Então, na verdade prática, a gente já tem um desfecho para a nossa lição, né? Eles serão derrotados. Todos os inimigos de Israel, eles estarão então derrotados. A leitura bíblica está nos dois capítulos, né? Então é muito importante você, professor, ler os dois capítulos, falei versículos, dois capítulos, capítulo 38 e capítulo 39. No capítulo de número 37, que nós vamos estudar no domingo que vem, fala da restauração de Israel, né? Então Israel começa a se voltar para Deus, acontece uma restauração que está tipologicamente colocada na visão dos ossos secos, e agora vem a perseguição então com Gog e Magog, que nós estamos estudando nesse dia de hoje. Quais são os objetivos então da nossa lição? Sempre temos três objetivos. O professor tem que ficar atento, que é o quê? Identificar Gog, identificar Magog e explicar o contexto escatológico da profecia. Então vamos nos ater a isso. A palavra-chave é juízo, então estarmos sempre lembrando que o centro da lição vai estar baseada no juízo, e no caso, no juízo
divino. O nosso comentarista, ele fala, ele dá como sugestão, né, e na introdução, na apresentação da lição, aí ele fala de algumas sugestões e ele fala da sugestão do método que está nesse livro, As 7 Leis do Ensino. Se você ainda não tem esse livro, é muito importante. E na lição de hoje ele fala da 6ª lei. Na 6ª lei ele fala da lei da aprendizagem, ou seja, qual é a lei que rege a aprendizagem do aluno. E ele fala que para que o aluno aprenda realmente, ele deve reproduzir em sua mente a verdade que ele aprendeu. Então ele coloca aí, né, 3 itens que nós como professores, nós temos que ficar atentos. Primeiro, sempre fazer perguntas. Num culto de terça-feira a gente não consegue fazer pergunta, num culto de domingo a gente não consegue fazer perguntas para o pregador, mas numa escola bíblica dominical o professor faz perguntas para os alunos, porque enquanto os alunos estão pensando nisso, ele começa a reproduzir o conhecimento que ele acabou de aprender na sua mente. Depois pratica paráfrase. O que é paráfrase? É uma reprodução com as suas próprias palavras. Então é bom o aluno dizer o que realmente ele aprendeu. Desde quando nós éramos crianças, isso já era muito uma prática nas nossas escolas dominicais, porque no final a gente sempre tinha a apresentação dos alunos e uma das perguntas era, o que você aprendeu? E o aluno falava, eu aprendi que... Então isso é importante para hoje, não devemos deixar esse método, mesmo que não seja com a igreja inteira no final da escola bíblica dominical, mas dentro da sala de aula é bom o professor perguntar para o aluno o que você aprendeu e o aluno vai responder com as suas palavras. E a terceira sugestão para o professor, e é bom fazer isso sempre, fazer-se de desentendido, valendo-se constantemente de um princípio ou verdade que você está ensinando. Então, você já ensinou, né? Nós vamos falar aqui sobre Gog, por exemplo, mas de vez em quando lá na lição você fala, Gog, como é que era Gog mesmo? Quem era ele? Onde ele estava? Aí alguém fala, não é uma pessoa não, é um sistema. O aluno vai começar a olhar e colocar na sua mente, a sedimentar, a gente poderia chamar isso, a sua aprendizagem. Então, volte a alguma pergunta daquilo que você já ensinou, para que o aluno constantemente ele vá sedimentando na sua mente a sua aprendizagem. Então isso é muito importante, né? O aluno, e quando o aluno ele dá a resposta certa, valorize, né? É isso mesmo que você tenha que consertar a resposta do aluno, mas você pega lá um pedaço da resposta que está correta e faça a sua reflexão com os alunos em cima desta palavra lá que o aluno fez. A nossa introdução, ele coloca que, primeiro, que Ezequiel ele vai falar de fatos futuros, coisas que irão acontecer. Não era da época de Ezequiel. E é muito interessante, nós vamos ver isso durante a nossa lição, que desmascara a ala cética, ou seja, tem pessoas que não acreditam nas profecias bíblicas, né? Acha que isso já aconteceu e aí depois o escritor escreveu. Não, as profecias de Ezequiel ainda não se cumpriram totalmente, ou estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Então isso prova que da inerrância da Bíblia, da palavra de Deus como palavra de Deus. Então desmascara a ala cética que diz que os escritos da Bíblia, eles foram, e até as profecias, foram escritas posteriormente aos acontecidos.
As profecias da Bíblia também, a respeito da nação de Israel, são um testemunho poderoso da intervenção divina no mundo e revela muito da relação de Deus com o seu povo. É interessante isso, né? Porque Deus, e nós vamos ver na lição de hoje, que Deus não fica lá no céu ignorando o que se está passando, ou um mero espectador daquilo que nós estamos fazendo aqui na face da terra. Não, Deus, Ele quer sim manter uma relação com o homem, e Ele intervém a favor do homem. Continuando no item 1, sobre a identidade. Quem são então esses povos? Então nós já vimos que, você pode ver na sua lição, que a profecia então diz que essa invasão será no fim dos anos ou no fim dos dias, ou seja, depois da restauração do Estado de Israel. Então, isso significa o quê? Que será antes da grande tribulação ou no início dela. A coisa importante, não é a mesma batalha de Armagedon. Então alguns confundem esta batalha com a batalha de Armagedon. Não é, porque esta vai ser antes, né? Vai ser antes ou no início da grande tribulação. Outra informação importante que você deve passar para os seus alunos é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte. Então, eles são da banda do norte. E os outros grupos do norte da África, como Etíope, que nós vamos ainda falar sobre eles, e os de Put, também, que a gente vai ver que é a Líbia. Então são povos ali. Então a identidade dele, esses vão invadir Israel, esses vão vir para atacar Israel. E aí a continuação da nossa lição, no item 2, antes de ir no item 2, ele vai identificar pelos nomes. E o comentarista coloca que é difícil identificar apenas pelo nome estas nações. Por quê? Porque a profecia, né, foi há muito tempo atrás, né, 2.500 anos atrás, pelo menos por aí, e nós agora estamos numa outra contemporaneidade, e a gente sabe que as palavras, elas mudam, né? O que significava numa época não é o que significa hoje. Existe uma certa adaptação da língua, dos idiomas, mas a gente vê ali que quando você vê lá, tanto no capítulo 38, versículo 6, e no versículo 39 e o versículo 2, onde se coloca quem são esses povos invasores, nós vemos algumas questões a respeito disso. No mapa, esse é o mapa, né, mundi, a gente vê que começa, a lição fala de quem? Fala dos persas, né? Os persas muito conhecidos, muito poderosos, e hoje nós conhecemos os persas como Irã, né? Na metade do século XX é que ele retomou esse nome. Disse que eles, muito antigamente, eles eram chamados de Irã. Quando os persas conquistaram toda a região, aí mudou-se o nome para Pérsia. Mas na segunda metade aí do século passado, então no final da metade do século passado, então eles voltaram às suas raízes, né, e colocaram o nome de Irã. Mas também tem Cush. E quem é Cush? Cush é aqui na Etiópia, fica na África, né, aqui na parte aqui de baixo, e nós temos aqui a Etiópia aqui. Na África, já faz parte aqui, olha, da África mais central. Mas lá no norte da África, nós temos Put,
que é quem? A Líbia também é o povo que está sendo falado na nossa lição de hoje. Mas temos também lá na Europa, lá em cima, um povo chamado de Gomer. Quem é esse povo? Esse povo é a região onde está hoje a Alemanha. E é interessante, né, quando a gente pensa assim, no sentimento de inimizade, de ser inimigo do povo de Israel, a gente pode lembrar aqui que aqui teve Hitler aqui, né? Então, de repente, a semente do ódio contra Israel, ela sendo implantada. Mas também temos Bet Togar, que já fica aqui na Ásia Menor, já saindo aqui da Europa, chegando aqui para a Ásia Menor, onde nós temos hoje a Turquia. A Bíblia fala então da coligação dos reis do sul, que era uma coligação de quem? Dos árabes. Aqui nós temos a Arábia Saudita, juntamente com os povos africanos. E aqui a gente tem a Líbia, né, que está aqui em cima, e a Etiópia aqui embaixo. Então nós temos esses povos do sul. Mas temos também o rei do norte. E o rei do norte, alguns comentaristas chegam a dizer que é a Rússia. Por que a Rússia? Porque o som no hebraico Rússia é Rus, e isso lembra o nome da Rússia. Outra coisa, quando fala em Meseque, a palavra Meseque lembra Moscou, que é a capital da Rússia, mas também Torgama lembra a atual cidade de Tobolsk, também na Rússia. Podemos afirmar com toda certeza que estas cidades estão relacionadas a esses nomes do hebraico? Não, isso é apenas uma análise do som, do nome destas palavras. Não tem nenhuma exegese bíblica, não tem nenhuma hermenêutica bíblica que confirma esses nomes, até porque os fatos ainda não aconteceram. Mas a maioria dos estudiosos, dos teólogos, acreditam que se refere realmente a esses nomes. E se a gente for ver ali na região dali, tem os países menos religiosos do mundo. E quando a gente fala de menos religiosos, é menos religioso mesmo. Não é menos religiosos evangélicos, menos católicos, não. É pessoas que se declaram não ter nenhuma religião. E justamente acreditamos que estas pessoas que não processam nenhuma religião, elas podem sim ser usadas para atacar o povo de Deus, e muito especial aqui os nossos irmãos, né, israelenses lá, os judeus, como isso já aconteceu na história, né? Estamos aí, já falamos aí de diversos deles, né, que já tem acontecido isso. Mas, continuando então, o segundo tópico fala que nós precisamos compreender esta profecia. Compreender como? Primeiro, Ezequiel ele deixa claro que não é para essa nossa geração, né? Isso vai acontecer isso. Sobre Gog, ele fala que o nome Gog, ele só aparece, além desta referência de Ezequiel, mais 2 vezes na Bíblia. E uma não tem nada a ver, porque a primeira é para falar do seu patriarca, né? Para falar de onde ele nasceu realmente, que ele é um descendente de Rúben. E temos Gog também lá na revolta de Satanás contra Deus e o povo depois do milênio, que não é referente a esta batalha que estará ocorrendo aqui agora. O comentário de Bacon, né? Ele diz que Gog é o rei da terra de Magog. Então,
Gog não é um nome de alguém, mas ele é o rei da terra, é o principal governante, tanto de Meseque quanto de Tubal, né? Todos eles são filhos de Jafé, Noé, né? Você lembra dos filhos de Jafé, ou de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. Deduz-se que a batalha futura aqui descrita será feita por um descendente, então, de Jafé. Esses países localizam no extremo norte de Israel, para cima de Israel, serão apoiados por exércitos tanto do leste quanto do sul. Gog pode ser um nome também representativo de tudo aquilo que representa contra Deus. Toda maldade, oposição a Deus pode então ser representada. Então, finalizando esse item 1, o capítulo 39 de Ezequiel, ele vai descrever o quê? A derrocada de Gog e dos seus confederados. Vai falar que Gog também se refere a um líder, né, semelhante a um faraó, a um Shá, a um César, né? Faraó 1, 5, 10, poderia ter o Gog também. No segundo, e ele ainda continua falando sobre as identidades desses invasores, aí nós temos lá Magog, que é um descendente então de Javé, do filho de Noé. O Flávio Joséfo, ele diz que seria um conjunto de etnias nômades que viviam aí nessa região, tanto do Mar Negro quanto do Mar Cáspio. O Meseque e o Tubal, você vê na lição, que também são dois dos 7 filhos de Jafé. Então são todos filhos ali. E Torgama já é neto dele, né? Os dois são filhos e Torgama é o neto. Esta coligação, ela vai usar, e a gente viu no mapa, os persas, os etíopes, o Put, que a gente viu que é a Líbia, o Gomer, que a gente viu que é a região da Alemanha, a Torgama, que a gente viu que é uma região lá da Rússia, né? Pelo nome, pela sonorização, pode referendar a ela. A Etiópia também é colocado, a Put, que já falamos que é a Líbia, e todos eles, então, persas, que são os iraquianos, todos eles estarão aí rodeados ou ajudando nessa coligação. Então vai haver uma invasão contra Israel, só que o Senhor fará com que os seus exércitos retrocedam. Como? É muito interessante a respeito disso. A gente sabe que até Israel, ele é poderosíssimo, né? Ele é, eu acredito, o país mais inteligente da face da terra, onde tem o maior número de cientistas do mundo, é um país que tem a bênção de Deus realmente. E eles poderiam ter as armas mais poderosas para derrotar todos esses invasores. Mas somente as armas de Israel, por mais desenvolvido que eles sejam, não serão suficientes para eles derrotarem. Quem é que vai intervir? Vai ser Deus, através de uma saraiva, né? Uma chuva de fogo, né? Na terra de Magog, toda essa região, e nas áreas ao redor dela. Então Deus, ele vai realmente fazer com que a guerra seja terminada através deles. Então nós temos aí os reinos divididos, né? No próximo slide aí que você pode ver. Então nós temos de um lado Magog, do outro lado a gente tem ali Gog, todos eles estarão contra Israel. E a gente vê que isso é um futuro escatológico, ainda vai acontecer. Então, esse contexto escatológico, como vai acontecer ainda, confirma que os inimigos de Israel serão derrotados. Por que eles serão derrotados? Porque Deus está do lado do seu povo. E, para concluir, o nosso pastor Ezequiel Soares, que escreveu esta lição, ele coloca, né, a falácia do vaticínio ex evento. O que quer dizer isso?
né? A mentira que eles colocam, dizendo que tudo aquilo que foi vacinado, né? Tudo aquilo que foi previsto, tudo aquilo que foi predito, falado, na realidade não foi escrito antes do acontecimento, mas depois do acontecimento. Então seria fácil dizer que aquela profecia estava correta. Mas a profecia de Gog e Magog são coisas que ainda irão acontecer. Então isso prova, né? Deus vai mostrar ao mundo a veracidade da sua palavra. Uma coisa também interessante, irmãos, que até o capítulo 37, até o versículo 37, a palavra de Deus quer mostrar para o povo de Israel o seu juízo, né? Então todos os sofrimentos que eles tiveram era por causa do pecado, e Deus querendo resgatá-los, então vem algum juízo sobre a nação de Israel. A partir desse capítulo, quando tem agora a restauração de Israel, agora vem a profecia contra Gome e contra Gog e Magog, aí fugiu a palavra. Quando fala a respeito disso, Deus não quer mostrar apenas para Israel, Deus quer mostrar para o mundo que Ele é Deus, né? Então isso é muito importante, né? Nós temos aí a palavra de Deus. Todos os céticos a gente já viu que vão ser confrontados com o resultado desta profecia, e o cumprimento desta palavra vai dizer para as pessoas: não, realmente a Bíblia é a palavra de Deus, as profecias das palavras de Deus são verídicas, porque ninguém sabia como seria o desfecho do mundo, mas a palavra de Deus já se fez, né? Que Deus abençoe a sua vida. Essa lição fala que Deus tem um cuidado especial para cada um de nós. Não importa como estão acontecendo as coisas hoje, mas ainda haverá uma restauração para a sua vida. Isso a gente tem que deixar claro para o nosso aluno, que de repente chegou lá na nossa sala, todo caído, cheio de problemas, com problemas na família, problemas no emprego, problemas na vida social, mas dizer para esse aluno que Deus não está de uma forma passiva ou não se importando pelo aquilo que está acontecendo na vida do nosso aluno. Não, Deus, Ele pode intervir, Deus, Ele pode sim mudar as situações, e todos aqueles que amam a Deus têm a bênção da vitória, mesmo que nos pareça que está demorando. Não está demorando, é no tempo de Deus. Deus vai dar a libertação para as nossas dificuldades. No próximo aula, na próxima quinta-feira, começa na quinta-feira, nós estaremos aqui publicando a restauração nacional e espiritual de Israel, né? A conhecidíssima palavra do Vale dos Ossos Secos. Então, não perca na próxima semana, como eu já disse no início, divulgue aí nas suas redes sociais a nossa programação, para que mais pessoas também possam ser abençoadas através de lições bíblicas em ação. E para você ainda que não fez um curso teológico, nós queremos aí te convidar, né, para o nosso curso teológico do CETADS Pastor João Barbosa, onde você poderá aprofundar seus conhecimentos. Então venha estudar conosco, né? Você vai poder fazer isso sem sair da sua própria casa, no tempo que você puder. Hoje 30% dos nossos alunos são de outras cidades, e eles estão estudando a palavra de Deus da mesma forma, e você também poderá fazer, tá? Temos básico, médio e o bacharel em teologia. Convido você para estar conosco no nosso próximo programa. Deus te abençoe, fique com Deus.